Olá pessoal, aqui é o professor Alisson, professor da disciplina de OSM, os primeiros anos técnicos, e eu vou estar falando hoje sobre a trilha de aprendizagem que eu vou mandar toda semana para vocês. Então eu peço que vocês baixem o arquivo, façam o download, respondam nesse arquivo, depois façam o upload, enviem, anexe lá pelo Google Classroom. Não escrevam em cima do material que está ali na plataforma, porque senão você vai acabar modificando o arquivo original e outros alunos ali vão ter dificuldade em responder, ok? Então eu vou estar trabalhando com vocês esse trimestre o conceito de fluxograma. O que é um fluxograma? Não confundam com organograma. A gente aprendeu no primeiro trimestre que o organograma vai ser uma sequência, vai ser uma de importância, de hierarquia dentro da empresa, das funções, dos cargos, dos setores. A gente aprendeu aquele em formato vertical, circular, matricial. Não confundam, ali é para você distribuir os cargos, ali, mostrar ali as funções. Aqui no fluxograma é para você, também vai ter uma sequência das atividades dentro da empresa. O fluxograma vai estar em forma de desenho, de gráfico, de uma representação gráfica das atividades. E por que utilizar isso? Muitas empresas, assim, elas ficam refém do conhecimento, às vezes, de um funcionário. Às vezes um funcionário faz um serviço de determinada forma, de jeito, né? E ele sai da empresa, entra outra pessoa, aquela outra pessoa pode fazer o trabalho da forma que ela acha que está fazendo corretamente. Às vezes ela pode fazer melhor, uma qualidade superior ou inferior ao funcionário anterior que estava ali. Só que o produto final e o serviço prestado não vai ser padrão. Por isso que é interessante ter um fluxograma, para as pessoas recorrerem a esse fluxograma em certas situações. Aconteceu um problema, então ela vai recorrer ao fluxograma para verificar qual é o próximo passo a ser feito. Então, eu vou explicar para vocês aqui. Então, o que é um fluxograma? A definição. Eu vou estar acompanhando aqui no notebook para explicar para vocês. Significado. Ela foi formada a partir do latim fluxus, o que escorre. Defluere, fluir, deslizar, escorrer. Mais o grego grama, que significa registro. Então, seria o quê? Um fluxo de registro, né? Um deslizar de registro. Significa o quê? Um fluxo de informações. Informações de uma operação. Não precisa ser simplesmente um procedimento do dia a dia do trabalho, mas pode ser do dia a dia nosso mesmo. O que a gente faz na nossa casa, você descreveu uma certa atividade, uma tarefa de ponta a ponta, por exemplo, como vou fazer um bolo? Esse bolo vai ter as etapas, né? Desde a separação dos ingredientes, o processamento, até o produto acabado final, que é o bolo. Isso a gente aprendeu lá no conceito de sistemas, né? Mas vai ter um passo a passo. O fluxograma vai orientar a fazer esse passo a passo, ok? Então vamos lá, é uma técnica de representação gráfica, um fluxograma. Então, o fluxograma é a representação gráfica que apresenta a sequência de um trabalho de forma analítica, passo a passo, analítica, caracterizando as operações, os responsáveis ali de cada setor e as unidades organizacionais envolvidas no processo, os setores envolvidos ali naquele processo. A gente sabe que, por exemplo, na fabricação de um veículo, existem vários setores, então ela vai passando por etapas ali, vai ter vários responsáveis, vários setores responsáveis, até chegar no produto final. É um processo que passa por muitas pessoas, né? Então, qual é o objetivo de um fluxograma? Padronizar a representação dos métodos e procedimentos administrativos. Ele vai uma maior rapidez na descrição dos métodos administrativos. Então a gente vai ter, estou com dúvida em alguma coisa? Recorro ao fluxograma e vou verificar qual é o próximo passo. Facilitar a leitura e o entendimento. Então ele fica muito mais fácil do que um texto, né? Um texto ali corrido ali com muita informação. Às vezes um fluxograma em formato de desenho vai trazer muita mais representação, muito mais significado para aquele processo ali para você entendê-lo, né? Facilita a localização e identificação dos aspectos mais importantes. Muitas vezes no fluxograma você vai verificar o que é mais importante. Você vai descrever uma etapa de um processo e muitas vezes tem um processo que nem precisaria estar ali. Está gerando um custo aquele processo a mais. Então você consegue analisar, tirar esse processo, otimizar. Maior flexibilidade e melhor grau de análise. Então você vai poder ser mais flexível, porque muitas vezes no fluxograma ele vai te dizer o seguinte: se não está certo você fazer etapa por etapa, vai dar um problema, naquele problema o que você tem que fazer? Então ele vai ter algumas opções ali para você recorrer, para não engessar tanto o processo, para você ter uma flexibilidade para corrigir o problema e continuar o teu fluxograma ali na etapa do teu processo de produto ou de serviço, ok?
ele vai trazer um melhor grau de análise. E o roteiro para elaborar esse fluxograma? Então, a comunicação, você vai ter que informar os envolvidos a realização do trabalho. Coletar dados, isso é realizado mediante a entrevista com pessoas e a observação direta, a observação in loco, no local de trabalho. Fluxogramação, você vai colher dados adicionais, né, que você vai ter ali, além do que a pessoa vai estar te falando, você vai estar colhendo dados adicionais ali à sua volta e certificar-se dos dados colhidos, se eles estão corretamente. Você vai ter que verificar muitas vezes com várias pessoas sobre o mesmo processo, para ver se vai covalidar, se vai bater uma informação com a outra, para você poder desenhar o teu fluxograma. Lembre-se que eu falei que às vezes cada pessoa faz um serviço de um jeito, um trabalho de um jeito. E você falando com mais pessoas, você vai unificar esse trabalho. Vai ter um padrão. A análise do fluxograma. Então, você vai ter um relatório de análise com as condições atuais que estão acontecendo ali, a sua análise sobre essas condições atuais e algumas recomendações de melhoria. Perguntas básicas que você pode fazer para essa pessoa aí de tal setor. Vou lá na produção, vou entrevistar alguém que está trabalhando na produção de uma cadeira, por exemplo. Posso perguntar, qual é o seu cargo, o seu nome? De quem você recebe o seu trabalho? Qual é o processo anterior ao seu? Em que consiste o teu trabalho? O que você faz nessa tua área de trabalho? O que você está fazendo, né? Para quem passa o trabalho após o término da sua parte. Então, depois que eu termino o meu trabalho, para quem eu vou passar, né? A próxima etapa do processo. Então, para quem ele vai entregar ali o produto, para dar continuidade na produção. Quantas unidades de trabalho faz por dia? Por que é importante? A gente estudou um pouco isso sobre gargalo, né? Por que é importante saber quanto essa pessoa faz por dia naquela etapa? Porque às vezes uma etapa pode ser rápida, vai produzir muito, e a outra etapa vai estar produzindo pouco, então vai estar dando um gargalo ali, vai estar acumulando peças ali em tal setor. Ele teria que tomar uma outra atitude. Daí essa é outra questão que já é um estudo mais das restrições de produção, analisar o gargalo. Ele teria que tomar uma outra atitude para agilizar, para fluir melhor essa operação. Você, ou uma outra máquina, contratar mais gente para aquela área, ou simplesmente mudar as pessoas de lugar para poder analisar se a produção melhora ou não. Então você vai ter que analisar também as quantidades que são feitas por etapa ali. Quanto tempo gasta para realizar o seu trabalho? É uma outra pergunta. A análise geral do fluxograma ali. Então você vai ter que pensar o que é feito e para que serve. Esta fase tem influência no resultado final? Então, igual eu falei, às vezes uma fase não vai influenciar em nada no resultado final, então é melhor tirar ela. Onde essa fase deve ser feita, quando essa fase deve ser feita, né, de produção, quem deve executar e como esta fase está sendo executada no momento ali. Então são pontos de análise ali para você fazer o fluxograma. Nessa primeira aula, nessa primeira trilha, eu peço para vocês, escolha uma atividade qualquer, desde uma viagem, ida ao colégio, um processo da área de recursos humanos, a entrega de um produto, né, na logística, produção de carros, alguma tarefa do cotidiano. Apenas descreva ali o passo a passo no detalhe, em tópicos, porque isso vai ser o nosso material para outra trilha que a gente vai ter que fazer um fluxograma. Então só façam uma pequena lista e me enviem, ok? Assistam os vídeos ali, sempre tem os vídeos, né, ali no final. Peguem o link e assistam o vídeo para poder orientar vocês. Vai ter uma explicação ali, além do que eu estou explicando aqui. Vai ter um vídeo ali do YouTube para vocês acessarem, ok? Sobre o que é o fluxograma e como ele funciona. Então eu desejo para vocês sucesso. Um abraço, até a próxima trilha.